Olá, pessoal. Hoje a gente continuando aqui a nossa série, né, do que esperar de projetos de arquitetura, sempre lembrando que a gente está falando para espaços domésticos, residenciais. A gente vai falar sobre ergonomia e desenho universal à medida do homem, de todos os homens. Bom, eu trouxe uma definição de ergonomia para a engenharia industrial, porque, na verdade, tudo isso aconteceu a partir da Revolução Industrial, a gente não vai entrar em detalhes, tá? Mas o que, que é, então, a ergonomia? É um estudo científico das relações entre o homem e a máquina. Você está agora na frente de um computador, você e o computador, por exemplo, visando a uma segurança e eficiência ideais no modo como um e outro interagem. É a otimização das condições de trabalho humano por meio de métodos da tecnologia e do desenho industrial. Então, o que, que a gente pode dizer da ergonomia em relação aos espaços domésticos, tá? Vamos dar exemplos assim bem corriqueiros. Então, a cadeira, né? Uma cadeira planejada com ergonomia, né? É uma cadeira que tem uma relação boa com o encosto, com o assento, com a altura, ela pode ser regulável se eu vou trabalhar muito tempo, agora que vocês ficaram em casa, nós, né, ficamos em casa trabalhando, então a gente tem essa relação com os objetos, né, de forma em que a gente fique muito confortável manuseando os objetos, o mouse, o tamanho do mouse, como que é a nossa mão, né, como é que ela interfere. É claro, então, e por que, que chama estudo científico, né? Por quê? Porque para a gente fazer isso industrialmente, eu preciso de ter parâmetros, não é? Então, por exemplo, se você pega o estudo antropométrico, antropo é a pessoa, métrico é a medida, de um alemão e de um brasileiro, as medidas são muito diferentes, né? Houve época ao longo da história, né, o homem vitruviano, o modulor do Le Corbusier, isso deve ser um pouco, enfim, vocês não devem entender direito, mas enfim, houve uma tentativa de existir o homem ideal, mas esse homem ideal não existe, né? No máximo que existe são essas variações antropométricas. Você pode dizer que o alemão é de um jeito, que o brasileiro é de um jeito, que o japonês é de outro, mas agora com essa globalização também as coisas mudam muito, tá? E aí a gente entra com uma definição que é do desenho universal. E o que é o desenho universal? É a concepção de produtos, ambientes é aqui que nós entramos, arquitetos, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação, ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistida. A tecnologia assistida ou ajuda técnica são produtos, né, que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, o desenho universal, na verdade, não é que ele contradiz a ergonomia, mas ele complementa a ergonomia. Se a ergonomia ela é produzida, vamos dizer assim, industrialmente para um número maior de pessoas que tenham características métricas, né, mais ou menos parecido, o desenho universal ele vem justamente dizer que todas as pessoas, mesmo o anãozinho e o gigante, ele tem que ser atendido, né? Se a pessoa tem baixa visão, se ela tem problema de audição, se ela tem problema de mobilidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito pequena, talvez eu esteja fora da curva, mesmo no Brasil, né? Então, tem coisas que para mim são difíceis, né? Eu manusear, por exemplo, porque eu sou muito pequena. E tem gente que é muito grande, né? Então, o desenho universal, ele não vem falar necessariamente de uma deficiência, né, física, mas ela vem falar de características métricas, né, e características de, das nossas qualidades, tá? Então, assim, e aí você tem assim, o que, que a gente tem que atender, né, no desenho universal? A gente tem que atender a visão, a audição e o movimento, tá? Então, essas coisas elas têm que estar atendidas para o maior número possível de pessoas. Dentro da norma 9050-2020, que é a norma que está em revisão agora, ela vai começar, ela já está publicada, isso aí eu peguei ali, se você colocar, entrar na BNT, você vai encontrar essa norma, ela é gratuita,
e a de 2020 vai entrar agora em vigor a partir do dia 3 de setembro, tá? Então, quais são os 7 princípios do desenho universal, isso no mundo inteiro, que isso que é uma coisa bacana, tá? O uso equitativo, ou seja, todo mundo pode usar um determinado ambiente, um determinado produto, uma determinada, enfim, um determinado objeto, tá? Uso flexível é que eu posso usar, por exemplo, o mesmo ambiente de diversas formas, vamos falar só de ambiente, tá? O uso simples e intuitivo, eu não preciso ficar pensando muito, né, do que eu vou fazer. É por isso, né, que os símbolos, eles também são universais, né? O símbolo da cadeira de roda, aquela cadeirinha que a gente vê, aquilo não significa só para o cadeirante, significa que é acessível ao maior número possível de pessoas, né? Informação de fácil percepção, tolerância ao erro. Quer dizer, vamos supor, a pessoa vai abrir a porta numa determinada maçaneta e ela não atinge direito, ou ela pega torto, mas ela errou para pegar, mas a porta abre, né? Um baixo esforço físico, vamos dizer de novo da maçaneta, tá certo? Então, assim, por exemplo, mola de porta, né? Eu não posso ter uma mola que eu tenho que fazer um esforço fenomenal, né, para poder abrir a porta. E dimensão e espaço para aproximação e uso do tal objeto. Vamos falar, por exemplo, agora assim, do álcool gel nas lojas, por exemplo. Ela tem que ter uma dimensão e espaço de aproximação e uso que seja possível para a maior parte possível de pessoas utilizarem, tá? Bom, gente, aqui eu já quero pedir uma desculpa, tá? Porque esse vídeo eu estou fazendo de uma forma muito rápida, a gente vai se deter um pouquinho mais agora no final, mas, assim, todas as imagens que eu fui procurar para ilustrar o que eu estou falando, elas têm direito autoral, não dá para eu ficar nem fotografando a capa do livro, tá? Então, eu deixei aqui essas referências. Esse texto todo vai estar disponível na descrição do YouTube, tá? Então, um que eu usei e que eu acho bacana, mas é muito específico, é Casa, Apartamento, Jardim, que é projetar com conhecimento. Então, esse, por exemplo, do Neuffer, do filho dele, que é o Neff, né? É o novo Neuffer, é para alemão, né? O Neuffer é um alemão. Então, as medidas ali, elas não são as medidas nossas. Uma coisa que tem que ficar bem claro é que o 90-50, essa norma, né, ela é um estudo antropométrico do brasileiro, né? É quase um Neuffer, mas para o Brasil. Então, a probabilidade dessa norma ela ser desenvolvida e ampliada, né, a la Neuffer, por exemplo, é grande. Isso é uma coisa muito bacana, porque quando a gente vai projetar, a gente ia projetar antes da norma, a gente sempre recorria ao Neuffer, que era a única. Aliás, eu tenho um colega alemão que ele fala que quem projetou o mundo foi o Neuffer, porque todo mundo, no mundo inteiro, né, usava o Neuffer como referência, porque ele fez esse estudo super detalhado do uso dos objetos, desde uma biblioteca até um aeroporto, né? Bom, só podia ser alemão. E depois a gente tem um estudo que é muito bacana, de 2010, que foi desenvolvido pela Secretaria de Habitação do Governo do Estado, que é o Desenho Universal de Habitação de Interesse Social, para quem trabalha com isso, né? E aí fala do desenho universal para as residências de interesse social. Eu não sei, eu tenho, mas eu não pude fotografar também, porque, enfim, direito autoral, mas eu não sei se ele está disponível na secretaria. A norma 9050 de 2015, que é super completa e que está sendo complementada pela 2020. E um material também super bacana, que é o Desenho Universal, um conceito para todos, da Ana Cláudia Carleto e Silvana Cambiaghi, uma super estudiosa desse assunto aqui em São Paulo, realizado por Mara Cabrilli, que você acha isso na internet, tá? Bom, de novo a gente volta aqui na minha experiência, tá? Então, assim, eu sempre tentei usar um pouco essa lógica para projetar, desculpem aí o celular, para projetar os espaços. Então, só que houve época em que essas normas ainda não estavam muito disponíveis, era muito difícil, né? Então, assim, mais ou menos assim, vamos quase intuitivamente, né? Assim, olhando
outras publicações. Por exemplo, essa casa aqui, né? Percebe que essa porta aqui é dupla, mas ela tem uma folha de 90 centímetros onde passa a cadeira, né? Essa escada, embora ela não é acessível em todos os andares, a casa, né? Essa escada ela foi projetada dentro das proporções que dita a norma. Essa casa em especial, ela tem pouquíssimos desníveis, né? Aqui na parte de baixo, e ela tem um quarto acessível, porque na época a família toda tinha uma pessoa de idade que não ia subir as escadas para ir dormir. Então, ela é acessível na parte térrea, né? Essa aqui também ela foi projetada por um deficiente físico. Eu tive dificuldades nas duas casas, porque na época não existiam essas normas assim tão detalhadas. Então eu ia um pouco pela intuição, um pouco pela experiência até dos próprios moradores, mas essa aqui, por exemplo, todas aqui a circulação, né? A altura, que ela foi projetada para um cadeirante que, no caso, era um dos moradores, era uma pessoa com deficiência. Ele não era exatamente cadeirante, mas ele tinha problemas de locomoção, tá? E aí eu queria trazer aqui para vocês uma frase do Abraão Sonovics, que foi meu professor na faculdade, de um livro super bacana da Helena Ayub, também não pude fotografar por direitos autorais, mas é da editora Romano Guerra, quem tiver interesse, que ele fala o seguinte, que a atividade do arquiteto não é rotineira, ou seja, não existe uma fórmula, né? Então, o seu arquiteto, ele não vai ter uma fórmula, se ele tiver, é um pouquinho duvidoso, cá entre nós, né? Porque, na verdade, cada caso é um caso, né? E a norma, o que a faz, né? Essa norma, a gente está falando dessa norma que a gente está falando de ergonomia e de desenho universal, mas as normas, de um modo geral, elas são instrumentos que ajudam, né? Embora, assim, são leis, praticamente, né? Mas elas ajudam na hora de projetar, como Neuffer ajudou aí, sei lá, décadas de projetistas a projetar o mundo, praticamente, o mundo civilizado, né? E o Abraão fala o seguinte, que a atividade do arquiteto não é rotineira, e o ideal é que possibilite a todo ser humano uma livre movimentação no espaço. Agora vamos pensar um pouco nessa frase, né? A livre movimentação no espaço, a gente pode estar falando da cadeira de rodas, mas aí, olha, o que ele fala, configurado pela sociedade no seu atuar-se, ou seja, essa movimentação no espaço não é só a movimentação física, né? É uma movimentação social, onde pode desenvolver sua atividade criadora, ou seja, libertar-se. Então, quando a gente está falando de acessibilidade, do desenho universal, do direito para todos, tarará, a gente está falando do próprio papel do arquiteto, né? E o que eu acho muito bacana, porque assim, se alguém acha que é careta seguir a norma, né? Eu trouxe essa frase justamente para mostrar que ser arquiteto é projetar para o maior número possível de pessoas para que elas se movimentem nesse espaço, tá? Então, o seu arquiteto ele tem que ter isso dentro dele, né? Na forma como ele está projetando, justamente para garantir essa liberdade, né, de movimentação no espaço na forma, vamos dizer assim, concretamente e na forma mais filosófica que isso possa significar, tá? Então, eu não sei se eu fui rápida ou se eu fui lenta, mas agora, já que eu falei tudo o que eu tinha planejado aqui, né, eu queria só deixar para vocês a seguinte mensagem, que quando vocês contratam um arquiteto, né, e assim o seu espaço é muito reduzido, o papel do arquiteto é muito importante, porque assim você começa a ter menos possibilidades de erros, né? Então essa liberdade do movimentar-se no espaço, ela tem que estar garantida por um ótimo projeto, tá bom? Então era esse recadinho que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço, até a próxima.